Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me Tudo? ouvindo bem? Sim? Eu tô sem o fone, tá? Tá, você tá E conseguindo me ouvir? tô ouvindo bem. Tá. Oi, gente, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Catiane, eu sou uma voluntária da ONG, estou lá como voluntária e auxiliar de RH. E hoje vim aqui, né, e convidei a professora, essa mulher maravilhosa que deu aula para mim. E hoje a entrevista vai ser com ela. Um dia desse fui eu que fui entrevistada e hoje vou entrevistar ela. A gente vai conversar um pouquinho, vai ser um bate-papo relacionado como que foi para ela tá dando aula para uma aluna com deficiência, tá? Então, espero que vocês gostem, façam perguntas, não fique com vergonha, tá? E, é isso aí. E aí, se apresente para nós, para quem está te assistindo, professora Elisângela. Olá, boa noite a todos, todas. Meu nome é Elisângela, eu sou professora de educação física. Tive a oportunidade, né, de conhecer a Catiane no ensino fundamental e atualmente eu trabalho aqui na cidade de Registro, na escola estadual Dr. Fábio Barreto, tempo integral. E ela nos presenteou, né, com um encontro, né, uma conversa bem gostosa, contando da vida dela. E agora a gente está aqui para a gente trocar mais um pouquinho de ideias, né? Isso aí. Quem será que está mais aí? Se estão em alguém chegando. Eu chamei meus alunos todos, hein? Vamos Olha ver. só que Eles têm legal. aula, Eu chamei eles, também um monte de gente. eles têm transmissão online de aulas e tal, e aí quem puder, eu acredito. Ó, a Andréia tá aí. Oi, Andréia. Oi. Então, vamos começar então. Vamos. Então, lá você já se apresentou. Umas perguntinhas, então. Como que foi para você, ao ver é, uma aluna com deficiência em uma escola que você foi dar aula? Como que foi a surpresa para você? Então, na verdade, quando eu conheci, quando eu fui dar aula, já chegaram contando, falando assim, não, tem a Catiane, até por ser de educação física, né? É importante a gente ter essa referência, né? De como são os alunos e tal. Mas a Catiane é 10, ela bota ordem na sala, porque era uma turminha danadinha, né, Cati? Era um sexto ano, Ai, era danadinho, lembra? E ela aham. me ajudava, né, a botar ordem mesmo na turminha. Mas assim, foi sensacional, porque com você eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, né, para poder te atender da melhor maneira possível. Eu acredito que eu poderia, inclusive, ter atendido melhor. A gente olha para trás e fica aquela, ai, mas eu podia ter feito isso, feito aquilo. Eu, eu tinha tido, antes da sua de experiência com você, uma aluna no Fundamental 1 que ela teve, ela não nasceu, né, sem os membros, mas ela teve que amputar as pernas devido a uma meningite. Então, com ela começou, né, essa parte de como integrar, né? Porque a aula ela é para todos. Então, eu sempre tive essa concepção na minha formação
e na minha prática. Então, se um aluno não pode fazer, ela não está boa, essa aula não está boa. Independente das condições, ou inclusive até da vontade do aluno. Então, para mim, é muito importante que todos façam. E, lógico, respeitando o potencial ou o nível de condicionamento, enfim, de cada aluno, né? Então, algumas coisinhas eu já sabia, né, como agir, mas outras não. Fui aprendendo e foi impactante, porque a gente acha que está preparado, mas no dia a dia a gente vai vendo, você vai pensar uma brincadeira, uma atividade. Né? A Kátia também você já estava na idade diferente da turminha, né? Eu entrei na escola quando eu tinha 16 anos, quando eu comecei mesmo a estudar de verdade, em uma escola pública, no ensino fundamental. E aí eu tinha 16 anos e eu estudava junto com os pequenininhos lá. Mas então, e aí você surpreendeu, né? Uma letra maravilhosa que inicialmente eu achei que você não conseguia escrever, né? Uhum, Mas eu vi como que esse dedo uhum. funciona muito bem, essa letra linda e rápida. Eu falei, não, essa menina, meu, tranquila, tranquila. Eu E aí, vou até pegar uma caneta aqui para me isso, mostrar como que é que eu seguro a caneta. Peraí, só um minuto. nossa. Ah, Tayana, ai, ó, beijo para os meus alunos aí do Fábio. Ó, Tati, todo mundo para tem. vocês verem como que é que eu apoio a caneta, é assim. Daí eu vou, escrevo seguro ela assim e apoio no caderno para escrever. Daí o meu jeito de escrever é assim. Por E isso a que letra, eu ando encantada com o jeito que eu escrevi. eu falei, nossa, ela escreve perfeitamente. Assim, tinha poucas adaptações nesse sentido, né? Porque para a pessoa com deficiência física, assim, é um pouco mais, nenhuma forma tranquila, mas eu vou dizer assim, as adaptações, elas são mais simples do que outros tipos de deficiência, né? Deficiência na parte cognitiva ou mental, assim. Aí eu acho que eu precisaria até, eu acho que eu me sentiria até mais insegura, né? Mas no seu caso, fantástica, assim, nossa. E aí eu acho que nosso maior problema, lembra, Kátia, foi numa transição da prótese das pernas, né? Sim, aham. Que eu me lembro bem, porque até a professora Célia, né, que ela passou todo aquele período da CD, eu lembro que a gente Sim. teve todo um trâmite, né, para Uhum. você passar da prótese de mais criança, assim, mais infantil para. Sim. E eu lembro de você reclamando, às vezes, muitas dores, assim, na região do core. O É. core é essa região do centro do corpo, né? Então, Uhum. compreende o abdômen, as costas, essa musculatura que preenche o meio do corpo. E Sim. ela é fundamental para o equilíbrio. Com a mudança da prótese, eu lembro de pedir para você é muito dedicada sempre. A gente sentava, conversava, porque tinha aulas, o ensino médio, aí já pulou, fez uma mudança, né? Estávamos Sim. no ensino médio, né? E o conteúdo, as atividades do ensino médio, elas são tanto quanto mais teóricas, assim. Então, aí, tranquilo. E na parte prática, tinha os combinados. A gente tinha 2 quadras, né? Lá no Capitão Bernardo, né? E aí tinha uma galerinha que ia jogar um futebol, a gente ficava. Tinha um momento que eu deixava mais assim a escolha dos alunos, né? Para todo mundo praticar um exercício, e a gente fazia um personal. Eu passava as atividades, muitas vezes não dava para fazer naquele momento, mas, Kátia, ó, em casa você vai fazer assim, Eu lembro vai que fazer fazia, né? Chegou até a fazer os pezinhos, tudo pra os mim. pezinhos. Treinava em Isso. casa. E era a única forma, né, que dava para mim estar fazendo os exercícios, porque por conta da prótese, muitos exercícios era tipo meio que os exercícios que ela passava, ela era tipo de correr dentro da quadra e tudo mais. Então eu até tentava fazer alguns exercícios tipo com a bola e tudo mais,
mas era meio que afastado com algumas amigas, porque eu não me juntava junto com todos os alunos na sala, porque eu tinha medo de cair, era muito arriscado para mim estar Sim, brincando com eles, digamos assim. Era tudo molecada grande já, mas assim, os exercícios eram em forma de brincadeira, né? E tudo aquilo valia nota. Até hoje, né? Mas eu não sim. me arriscava a fazer por conta que eu tinha medo de ficar no meio da quadra junto com eles, ou cair. Não que eles fossem me derrubar, mas era arriscado porque eu tinha medo de cair, se machucar, por conta da prótese quebrar também. Então eu ficava meio de lado. Isso. Que assim, tem esse porém, né? A gente tenta fazer a atividade com todos juntos, mas também tem que respeitar aquele momento, porque as inseguranças, né? Eu também não posso privar a turma toda de uma atividade. Então a gente tentava, agora é a hora de fazer todo mundo. Aí participava daquele momento todo mundo. Agora a Cristiane vai fazer passava as instruções para você dar continuidade em casa, ou mesmo fazendo as aulas com suas amigas, né? Sua irmã estudava junto. E aí o pessoal ia fazer outras, a correria e tudo mais. E quando a gente dava para juntar, a gente juntava. E eu acho que essa conversa, essa troca, eu como professora, né? Um conselho assim que eu deixo para os meus colegas, né? Se é que eu tenho essa bagagem para dar um conselho a alguém, mas assim, uma experiência com você, eu acho que uma coisa que foi bacana que é conversar, né, com o aluno, por causa da deficiência física, porque a pessoa ela entende perfeitamente o que a gente está falando. As pessoas confundem ou generaliza tudo, né? Ah, é Verdade. deficiente. Ah, mas como assim é deficiente? Mas, peraí, cada caso é muito específico, né? Muito de cada um. Então, aí a gente conversando, vê, ó, você pode, pode, beleza. Então nesse momento incluímos tudo. Agora não, agora vamos fazer uma coisa específica, tipo um personal mesmo, né? Sim, Para você, porque para atender as suas limitações. não é nem limitações, as suas necessidades de Aham, desenvolvimento, é. Uhum. que no caso naquele momento era o core, fortalecimento, para os outros não era. Então, assim, isso foi muito bacana, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal, né? Espero, né? Foi E muito bom. você sempre gostou muito de fazer todas as atividades, de estar sempre participativa. Eu acho que isso é o que mais motiva as outras pessoas que às vezes estão com uma cólica e não quer fazer nada. Sim. Eu acho que como assim, né? Para, né? As pessoas que às Quero. vezes não que isso seja uma comparação a um exemplo, até eu vi você falando nas suas postagens, mas não é. Isso aí mexe intrinsecamente. As pessoas, você não precisa deixar claro isso. Vendo você se esforçando, querendo melhorar e ter, né, e cuidar da sua saúde, do seu shape, né, do seu dia a dia, melhorar seu condicionamento físico, e a pessoa que está com uma cólica naquele dia, não quer fazer, e acho que isso é uma desculpa. Eu acho que isso ajuda a podar essas desculpas que não Aham, tem porquê, né? Aí, ó, sim. tá cheio de aluno aí, ó. Alunos lá do Fábio Barreto, professores, né? A Tati tá aí, olha que legal. Prazer. Oiê, tudo bem? Fernando, Luiz Fernando, desculpa, perdão. Hoje à tarde, né, ele falou para mim lembrar ele. Tá aí Olha, agora. o Ai, diretor. Tá linda, tudo aí. beijo. Os E alunos você, também. você encantou, né? Todos, assim, foi assim, sua fala, sua mensagem foi emocionante, assim. Eu acho que foi assim, só melhorou o dia. Eu acho que aquela foi um pré-pandemia, né? Foi um momento Sim, pré-pandemia. foi bem no comecinho da pandemia, né? Foi, E não eu tinha lembro que, sido ainda. aham, eu lembro que ainda quando eu recebi o convite para ir para o Fábio Barreto, tava bem no comecinho, falei, ai Jesus.
seja o que Deus quiser. Eu fui, mas fui com o coração bem apertado, mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Foi uma experiência muito gostosa ter trabalhado com os adolescentes, né? Porque somos adolescentes, né? E, Sim, eu acho que isso é muito bom, passar essa mensagem, essa positividade, né? De que uma pessoa com deficiência não é um bicho de sete cabeças. Pode fazer qualquer coisa que quiser e tem direito de ir e vir. E assim, eu acho que tem muita gente ainda, muita que ainda tem a mente fechada, né, para esse tipo de questão assim, a pessoa que tem com deficiência não pode fazer isso, a pessoa com deficiência não pode fazer aquilo. Estudar mesmo, que para muitos seria algo que jamais iria acontecer comigo, né? Desde quando eu me entendo por gente, por pessoa, muitas pessoas desacreditaram, né? Falavam que eu nunca iria conseguir estudar, nunca iria conseguir estudar, trabalhar, fazer tudo o que eu faço hoje. E eu vejo tudo isso que aconteceu lá atrás, coisa que eu via, falei, caramba, eu sempre reflito sobre isso e falo comigo mesmo, caramba, como que a vida dá volta, né? Eu entrei com 16 anos na escola, me formei com 25 e assim, e tem gente, tipo assim, que pergunta, mas como que você entrou com 16 anos na escola e se formou com 25 tudo? É porque eu fui pulando de série. Quando eu entrei com 16 anos, eu fiz a segunda série, depois já fiz uma provinha para ser para quarta. Aí eu fiz a quarta série no ensino fundamental. Fiz a quarta, fiz a quinta, daí fiz uma outra prova e já fui para a sétima série. Aí na sétima série, a minha irmã estava fazendo a sétima série, daí eu fui para a sala dela. Aí daí eu estudei com ela até o terceiro colegial, que foi o ensino médio. Mas foi uma fase muito gostosa para mim, porque a escola para mim sempre foi um sonho, porque eu via meus irmãos, meus primos, primas indo para a escola e eu queria aquela vontade. Então, quando eu tive a oportunidade, eu meio que brigava até com os alunos na sala de aula, porque muitos moravam na cidade e iam para a escola só para brincar. E eu não, eu queria ali, eu queria prestar atenção no professor, eu queria estar ali todo atento com o olho vibrado no que o professor estava falando, porque eu não estava ali para brincadeira, eu morava no sítio, então a minha mentalidade não, eu vou para a escola, eu acordo todo dia cedo e eu vou para a escola para estudar e não para brincar. Então era isso que muitos professores, muitos alunos às vezes ficavam bravos comigo. Mas ela, minha mãe, ela é chata, ela é brava, que não sei o quê. Então, era justamente por isso que eu ficava meio chateada às vezes, porque eu tava ali, eu queria estudar, e eles não, muitos ali estavam na sala só para brincar. Então foi uma experiência muito gostosa para mim, a questão da escola, porque eu vivenciei muita coisa legal, muita coisa boa, né? então você, e assim, acho que acredito que todo mundo que passou, você ajudou todo mundo a aprender mais sobre como trabalhar com um aluno que é diferente do normal, do que a gente aprendeu que seria normal, né? Sim, aham. Então, assim, porque a gente não é formado para isso, mesmo tendo as disciplinas de educação especial, de os estágios, é diferente, é o momento ali e tal, os créditos que a gente faz, não tem a real de passar um ano inteiro, ou anos, né? Para ajudar no desenvolvimento mesmo, de acordo com os alunos. E isso, eu percebo assim, ajuda a melhorar não só com o aluno especial. A gente acaba tendo um aluno deficiente. A gente tem um olhar para que todo aluno ele tenha a sua particularidade. Às vezes aquele aluno é mais quieto, que a gente aprende a uniformizar todos. São 30, todo mundo vai fazer tudo igual, tudo. Então, por exemplo, eu aprendi que é uma coisa que me frustrava, que eu tinha que
fazer todo mundo participar, 100%. Aí, mas eu achava que todo mundo tinha que participar igual, né? Todo mundo tem que fazer igual. Aí, quando apareceu a Ellen, vou até citar uma da maravilhosa, eu não tenho mais nem o contato dela, que foi a minha primeira experiência, né, com um deficiente físico nas minhas aulas. Aí logo depois você, assim, em outra etapa, né, do ensino, nossa, me ajudou a ser uma professora com um olhar diferente para todos os alunos. Então, assim, aluno aquele que tem a cólica, sabe, aquele que sempre tem cólica, não, você vai fazer. Ah, tá com cólica? Aí ó, o meu poder de convencer, não, vamos correr, porque aí, mostrando, né? Não, você tem que fazer por fazer. Não, porque a cólica ela vai diminuir com a atividade física. E não é mentira, é verdade. E aí mas eu tenho vergonha, porque a fase da adolescência é muito complicada. Então tem bastante aspecto psicológico, alunos que ficam retraídos, que não querem se expor, não querem se enturmar. E a escola já, por si só, ela já é um ambiente de grande interação, mas mesmo assim alguns se recusam. E a educação física, a gente acaba se despindo de daquela carteira, daquela barreira da carteira, e a gente tem. Então, conversar, olhar um para um, às vezes não consigo em toda a aula, não consigo olhar assim para todos os alunos toda a aula, mas meu propósito é que, do mesmo jeito que você precisava ter exercícios específicos para o seu desenvolvimento, e alguns você não poderia participar, todos os meus alunos, em algum momento, também podem estar com uma necessidade muito particular, né? Ah, o povo entrando aí, ó. Então, o Hélio, E assim, isso. e isso, e assim, uma coisa que eu tô aprendendo muito agora, de novo, né, mais aprendendo com você, eu acho que eu aprendi mais com você do que você comigo, são as tecnologias, né, que a gente fica muito confuso, e assim, eu acho meio hipocrisia eu aprender com alguém que não é deficiente, porque a gente não sabe, então vocês, e essa visibilidade que as pessoas com deficiência em várias, assim, níveis e categorias, né? Eu não sei, né? Eu erro algumas coisas que eu falo, assim, muitas coisas, né? Na forma, mas tentando acertar. Eu acho importante, eu vejo que essa visibilidade que a internet deu, que as redes sociais, que esse momento de pandemia que a gente está mais assim ligado no celular, então a gente tem mais, não que a gente tenha mais tempo sobrando, mas a gente passa muito mais tempo conectado. E conectado a gente consegue, ao mesmo tempo que está no WhatsApp, daqui a pouco você troca para o Instagram, daqui a pouco você vai para o Facebook, e mais pessoas falando, colocando a sua voz, a sua cara, eu acho que a gente só tem a ganhar, todo mundo, né? Sim, A gente aprender. E as pessoas que não eram escondidas, porque a gente fala assim, mas parece que não tinha tanta gente assim antes. Não tinha, porque era todo mundo escondido dentro de casa. hoje em dia, com tanta informação, o povo está se soltando mais, né? Porque antigamente era. Hoje ainda existe, né? Um pouquinho dos antigos, lá atrás. Mas aos pouquinhos tá abrindo a mente das pessoas com relação a isso, porque as pessoas tinham medo dos olhares. Mas vai olhar desse jeito. Inclusive, quero até citar a palavra capacitismo. O que é o capacitismo? É quando a pessoa ela olha para você, ela fala, tadinho, ai, que dó. Que no caso aconteceu, né, comigo. Eu não me recordo se eu cheguei a comentar isso na escola lá, mas eu passei por duas situações aqui na cidade de Pariquera. Uma foi ali em frente ao meu trabalho, que o Luiz Fernando deve estar assistindo. Não sei se ele chegou a pegar isso, mas isso aconteceu lá um dia que eu fui comprar um lanche na lanchonete dele lá. E uma senhora me viu lá e falou assim: Nossa, que dó! Foi um acidente ou você nasceu assim? Aí eu peguei e fiquei olhando assim para ela, e ela olhando para mim com a cara de tristeza, né? E eu toda sorridente, né? Que eu já chego brincando com eles tudo lá, falo com um, falo com o outro.
E aí ela começou a me olhar com um olhar de tristeza, tudo. Eu falei, não, eu não foi acidente, eu nasci assim e não precisa ter dó, né? E outra situação foi no mercado com a minha mãe. E aí vem um senhor, ele pegou, olhou bem pra mim assim, moça, você cortou seus braços? Aí eu fiquei uns 5 minutos olhando para ele, respirando fundo, para não falar coisas absurdas para eles, porque respeito a minha mãe também, que estava comigo, né? Eu peguei, respirei fundo, fiquei uns minutinhos olhando para ele e falei: Não, senhor, eu não cortei meus braços, eu nasci assim, tá tudo bem. Falei: Com esses 2 dedinhos aqui, eu faço um monte de coisa que ninguém imagina. Então, tá tudo bem, eu nasci assim e assim vai ser, né? Então, as pessoas ela têm esse olhar, esses olhar do capacitismo, né? Que ao invés de ela tipo, meio que se admirar com a situação, porque a gente não tá aqui para querer mostrar para as pessoas terem dó da gente, as pessoas que são pessoas com deficiência. Eu não tô aqui, tipo, eu não tô trabalhando, eu não estudei para alguém ter dó de mim ou para sentir pena de mim. Não, eu vim assim, eu sempre tenho em mente isso, porque eu vim assim ao mundo foi porque Deus quis, não foi porque é culpa da minha mãe, ou culpa até mesmo, porque Deus fez eu assim, porque a minha mãe tinha que pagar um pecado, por alguma coisa. Não. E assim, muitas pessoas têm esse olhar, né? Que a pessoa com deficiência ela é um fardo na vida de outra pessoa. Não, eu acho que tem muita a humanidade em si, o ser humano, e tem muito que aprender ainda com relação à pessoa com deficiência. Então, o capacitismo se torna é, nisso, que a pessoa, quando ela tá olhando para você com dó ou com pena, acha que você não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo, isso é o capacitismo. Então, isso tem que ser quebrado. Tem que olhar para a pessoa com deficiência e olhar com um olhar dignidade, porque ela é uma pessoa comum igual qualquer outras pessoas, só a única coisa que ela tem as suas diferenças, assim, mas ela tem o direito de fazer tudo que ela bem quiser e bem entende, né? Então, a humanidade em si tem muito que aprender ainda nessa, Sim. né? Não, e assim, e tendo a voz, agora, né, a gente tendo a oportunidade de entrar em contato, de conhecer histórias e tudo mais, eu acho que é a Gabriela, eu não consigo enxergar do Senhor. Esse, Luna, vê aí. tem, eu acho É, que a Gabriela, professor com isso. Ela falou assim, tecnologia, acredita que seja importante a educação física desde o a pré-escola, já que um dos já que o Consegue ler aí? requisito. Consigo, já que é um dos pré-requisitos para a aprendizagem é a psicomotricidade, lateralidade. Como fazer enxergar a importância? Então, Gabi, a educação física, ela já é, né, ela é obrigatória desde os anos iniciais, assim, desde a pré-escola, inclusive, nenhum na LDB, no ciclo 1, né, algumas escolas no jardim, elas implantam, outras vão empurrando com a barriga, geralmente a gente vê escola particular só, infelizmente a gente tem que avançar muito na rede pública como um Sim, todo. E eu acho assim, uma das contribuições mais importantes é vocês que tiveram a oportunidade de ter educação física. Quando eu falo assim, para que tem educação física? É para jogar bola? Não. É para você cuidar da sua saúde e da sua vida. A gente pode não ser, né? Pode não ser seu projeto de vida ter uma família, ser pai, mas em algum momento a gente vai ser um idoso, a gente vai ter que cuidar da nossa saúde. Quando você for pai e mãe, se você lembra dos ensinamentos da sua educação física, como foi importante, e aí você vai ajudando, inclusive, no desenvolvimento dos seus filhos. Eu acho que, assim, é uma contribuição você aplicar aquilo que você aprendeu, aproveitar a aula de educação física ao máximo. Ela não é só uma matéria que você vai fazer uma prova vestibular.
Porque até tem alguma, cai uma coisa ou outra relacionada à biologia, né? Mas assim, ela é uma matéria onde você vai aprender os cuidados, vai entender como é que funciona o seu corpo, as suas potencialidades, né? E aí isso você vai se tornar uma pessoa mais capaz de desenvolvimento, enfim. E também passar isso para os seus filhos, né? E assim, eu acho que a importância a gente vai fazendo com dessa maneira. Os cursos de licenciatura, a gente tem, já são mais voltados para isso, mas faltam políticas públicas, eu acho que como todas as áreas, e na educação mesmo, quebrar um pouco dessa ideia da educação física e esporte, educação física só prática. A gente tem muito conceito teórico, né? Mudou bastante. E assim, eu procuro dar a minha contribuição para que os meus alunos, né, esses monte de alunos, centenas de alunos que já passaram por mim, lembrem que um dia, minha esperança é que eles cheguem um dia e falem assim, eu lembro disso aqui que a professora Elisângela ensinou. Não sou eu, né? Eu falo eu, porque eu tenho certeza que eu falei, mas minha professora de educação física ensinou. Porque eu mesma, em alguns momentos, não lembro do que o que eu gostaria de ter aprendido, né? Esse também foi um dos motivos que quis fazer educação física, porque eu acreditava que aquilo eu poderia aprender muito mais naquela aula do que foi me ensinado. Então, é isso, Gabi, espero ter contribuído, mas a gente vai lutando, tá? A gente vai tentando, né, Kátia? A gente vai vendo exemplos de conversas assim, igual a gente está tendo agora. Eu acho que são momentos ímpares assim que a gente tem. Né? Um beijo para você, para todos. Oi, Andréia. Ai, que gostoso lá falando com Deixa você. eu ver se tem mais comentário. Ó, ela falou de novo aqui. Sim, muitas vezes a gente pega a criança para avaliar e não tem a orientação. E outras, a gente vê a falta de estimulação para essa criança. A educação física é muito importante. Exato. Peraí, veio a telinha. Então, é nesse sentido mesmo. E uma coisa que eu aprendi, assim, uma frase, né? Que sem movimento não há vida, né? Geralmente começa uma das falas, sempre em minhas aulas eu começo assim, no início do ano, por que é educação física, né? Porque sem movimento não há vida. Então, se não é vida, não tem movimento. Então, desde que tem movimento, a gente precisa ter estímulo. Quanto mais a Catiane só chegou e conseguiu as coisas dela e tal, por conta do estímulo que ela teve, né? E assim, isso foi, se ela tivesse tido estímulo lá atrás, desde pequenininha, já não demoraria às vezes tanto para conquistar o que você já conquistou até hoje, mas você é ligeiro, atrás e recupera tempo. Mas muitas pessoas não têm essa iniciativa e essa força de vontade. Tem apoio, né? Às vezes a gente fica, mas não tem apoio da família. Muita gente não tem apoio mesmo e não vai ter. Cabe à própria pessoa. Então, tudo que você aprende para você. Agora, no caso da criança, eu como mãe, né, eu percebi como foi importante, desde pequenininho, aquela coisa de virar a criança, pôr para estimular, entender que aquele corpo, ele não nasce sozinho. A gente, diferente dos outros animais, né, a gente já não nasce andando, não nasce com esse instinto. Nossa, a gente tem alguns reflexos e o resto, a gente é fruto de todos os estímulos que a gente tem. Então, quanto mais estímulo, quanto mais situações a criança for colocada e desafiada, e sempre com segurança, lógico, respeitando as fases de desenvolvimento, melhor ela vai ser no futuro. E isso desenvolve conexões no cérebro e tudo mais, e vai deixar a Kate, por exemplo, acho que pela própria necessidade que você tinha de se movimentar, você foi se descobrindo. O que você conseguia fazer, você não podia. Não que necessariamente alguém tenha feito por você. Mas às vezes uma pessoa, por isso que a gente fala, né? Não é legal comparar, mas pensando assim, às vezes uma pessoa que está lá fica toda numa bolha, não pode machucar, não pode isso, não pode aquilo, está limitando a pessoa do desenvolvimento dela, aquela criança se desenvolver, né? Então, é isso. Então, a gente vai lutando e tentando conscientizar ao máximo. Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu elaborei. Vamos lá. Como
Então, acho que isso daí você já respondeu. Como é para você, sendo uma professora com educação física, trabalhar com alunos com deficiências? Isso daí você já respondeu, já, né? Então, vamos para outra. O que é inclusão para você? Inclusão, né? A gente tem a palavra inclusão como uma forma de colocar alguém que está fora dentro, né? Vamos incluir. Mas nem sempre isso funciona da maneira bonita que a palavra propõe, né? Tem Uhum. uma série de fatores, porque não é a minha vontade, porque como eu disse, a minha vontade sempre foi que todo mundo fizesse tudo e tal, mas eu acho que a inclusão ela é muito na adaptação. Então, você conhecer o aluno que você está trabalhando, aquela pessoa que está ali fazendo parte daquele momento, e acolher da melhor maneira possível, né? O acolhimento é trazer para perto, mostrar que a pessoa faz parte daquele grupo, acho que começa no acolhimento, e essa colaboração tem que ter colaboração de todos, e a inclusão ela não é do professor para o aluno, ela tem que acontecer uma conscientização de todo mundo que está envolvido, dos colegas, né? Que muitos não foram ensinados em casa, que tem que respeitar o próximo, que tem que ver que as pessoas todas têm os mesmos direitos, que todo mundo tem o mesmo dever, mas todo mundo também tem os mesmos direitos, que você não deve tratar o outro como você não gostaria que... Aliás, você deve tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Então, a empatia, ter empatia, né? Essa visão de se colocar no lugar do outro. Então, Uhum. inclusão é uma coisa que é muito complexa. Ela engloba, acho que, várias etapas, momentos. Ela não se faz só pela boa vontade do professor ou da imposição da regra de tem que incluir, vamos incluir todo mundo. É muito fácil, seria ótimo se fosse só isso. Mas a gente tem que quebrar esses preconceitos, paradigmas, acolher, fazer esse exercício de empatia, que essa é uma habilidade socioemocional, e agora a gente está vendo a importância disso, né? Cada um dentro dessa casa, todo mundo afastado. Eu vejo os alunos assim desesperados para que voltem às aulas, e eles falam assim: eu quero que volte à aula. Mas não é muito só para aprender, não. É para estar junto com os colegas, é para estar incluído, porque, né, tá naquele grupo. Então, no momento está todo mundo distanciamento social, a gente está passando um pouquinho por isso, né? Vai ser difícil depois na volta. E é isso, é complexo. A gente tem que ir se exercitando. Acho que a Tati aí, ó, perguntando para você. Kátia, o que você gostaria que existisse na área de educação física voltada para as pessoas com deficiências ou necessidades especiais que ainda não existe? Isso na área da educação, acho que em geral, que a Tati é professora também, ela está na rede, né? E aí, Tati? Olha, Fala o que você você me quer. pegou, Tati. Vamos lá. Eu acho que bom, não sei se isso seria o jeito certo, não sei se as escolas depois que eu terminei o meu estudo, se já existe isso, a coisa da acessibilidade nas escolas. Não, não, Às vezes, depende da escola, eu acho que é uma coisa que da eu sempre estrutura, né? uhum, a estrutura, a acessibilidade da, da, da pessoa com deficiência aí até uma quadra, no pátio, porque eu lembro que quando eu estudava, eram poucos lugares que tinham a acessibilidade, principalmente para quem é cadeirante, né? Então, é algo que eu acho que deveria, né, já não ter que ficar cobrando, né? Sim, Isso das escolas. Eu acho que seria isso uma coisa que deveria acontecer, né? Não esperar
um aluno com deficiência chegar até a escola para poder estar fazendo isso. Outra questão também que é que quando o aluno vai para a escola e já ter uma pessoa que seja preparada já para estimular esse aluno que tem um pouco mais de dificuldade para estar se locomovendo dentro da sala de aula, ou que precisa de ajuda para estar escrevendo. Eu acho que deveria ter já preparado, porque eu já vi casos que depois que o aluno entra na sala de aula, que aí eles vão correr atrás de uma pessoa e contratar uma pessoa para que esteja estimulando a criança dentro da sala de aula. Não só uma criança, um adulto já, digamos, que nem eu na época, né? Eu não precisei disso, graças a Deus, mas tem muita criança, muito adolescente, muito adulto que vão para a escola à tarde e eles necessitam, né, muitas vezes disso. E eu acho que isso deveria ter, não esperar um aluno ir para a sala de aula para daí ele se acordar, opa, vou ter que contratar uma pessoa para estar auxiliando esse aluno que necessita de mais cuidados. Eu acho que seria isso o que deveria acontecer na escola, sem ter que a pessoa dar um chacoalhão, opa, vamos lá, né? Eu acho que deveria estar já preparado já para isso. Eu acho que é isso, Isso. Tati. Boa tarde. Então, e eu concordo super, até porque a gente, como professor, a gente fica, às vezes, de mãos atadas, porque a gente faz tudo o que possível, assim. E além, né, a gente adapta material, a gente vai... Mas a coisa da estrutura, né, ali no Fábio Barreto, a escola teve... Ela tem elevador, né, ela tem a sala de recursos no térreo, ela já tem... Mas como é um prédio antigo, tem alguns lugares que, dependendo... Fica ruim para o aluno. Ainda é a escola que eu trabalhei e tem mais acessibilidade, acho que de todas as escolas que eu já trabalhei. Mesmo sendo uma escola mais antiga, ela passou por várias reformas e ela tem, ela consegue, ela tem elevador, ela tem bastante espaço térreo, então a gente já tem essa oportunidade. Infelizmente, muitas escolas não têm. Nossa, no Camilo, para chegar na escola já é complicado, já tem Verdade. morro. Tem que subir aquele Mas assim, morrão lá, né? fazia de tudo, né? Eu acho que os professores, a gente, até para aliviar a carga do professor, da equipe escolar, que fica aperto no peito de não conseguir proporcionar o direito de ir e vir daquele cidadão, daquela cidadã, né? A gente observa agora, vai ter as eleições são feitas em escolas, né? Então, mesmo as escolas que têm acessibilidade, mesmo assim, às vezes, não atende a todos da maneira que a gente gostaria. É uma coisa que os engenheiros, arquitetos e governos, os que são contratados pelo governo, né, tem que pensar nesses projetos para mudar tudo, deixar tudo ok, né? Uma acordada, né? Porque o mundo ele já deu uma clareada bastante com relação a isso, né? E tem muita coisa ainda que está dentro de uma bolinha sem estrutura nenhuma, sem fazer absolutamente nada para melhorar. Eu acho que isso tem muito ainda que ser melhorado, basta acordar e botar as mãozinhas para funcionar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vê se tem mais aí, Kate. Ai, o meu clico aqui sai. Ó, o Ó, Diego, Diego. Tati. Meu marido aqui, ó. Ele tá assistindo e tá olhando aqui de perto. Oi! Tô doida pra me fazer a tatuagem com tu. Deixa eu ver se tem mais, gente. Academia aí, ó. Oi? Acho que não tem mais, né? Tem mais alguém? Alguém? Ou aparece alguém pra Não, você? não, pergunta não tem mais, deixa eu ver. Não? Não, a Gabi tinha comentado, ó, só, mas aí a gente já respondeu, finalizou, um beijo pra ela. Sim. Ó, minha cunhada, ai que gostoso, né?
Eu acho que eu vi a ex-coordenadora minha, quando eu estudava, Olha que que eu acho que legal. ela, que eu fui super feliz aqui, mas não comentei com ela, a Aurineide. Uhum. Bem legal, hein? E aí, a gente está quase. Tem, estamos em 46 minutos. Tá. Quer falar mais alguma coisa? O que você tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta pra gente? Manda aí. Que tipo de orientação da atividade física você deixaria para gente, para todos que estão nos assistindo estarem fazendo nesse tempo de isolamento que a gente está, né? Porque não sei se tem alguma pessoa idosa nos assistindo, mas não só para pessoas idosas, mas para a gente mesmo, né? Tá estimulando o nosso corpo, o nosso físico dentro de casa, né? Para não ter que ficar com o corpinho parado, porque o corpo parado sente dor, né? Então, quando você vai fazer alguma coisa, você já sente que tá doendo ali, tá doendo aqui, é porque não faz os exercícios para aquele músculo ele se fique mais fortalecido. Então, gostaria que você passasse um pouquinho de. Ah, legal. Primeiro, mandar um beijo para a Tati aí, que ela tá babando da gente. Eu também morro de orgulho dessa minha amiga. Yara, beijo. E... Ah, que legal, Andréia. Diz que. Um beijo para ela. Obrigada, Tadeu. Então, agora, a gente tem que pensar na lei do uso e desuso, né? Tudo que não está usando, se você deixar um carro parado, sem gasolina, não, ou com o tanque cheio, vai, que é o nosso caso. Nós estamos parados com o tanque cheio, né, comendo, ficando em casa, se movimentando pouco. E o nosso corpo, ele acostuma com aquilo, né? A gente, é igual o nenezinho lá, se você não estimulou, ele não vai andar. Se você não tivesse tido a vontade de se locomover, né, Kati? Você estava lá deitadinha, né, sem conseguir escrever, sem saber o tanto que você conseguiria fazer, mesmo contra tudo que a natureza ou que as pessoas puderam ter dito para você. Você só conseguiu porque você foi atrás, se movimentou. Uhum. E agora, nesse período, a gente está muito parado, até porque a gente ficou impedido de se movimentar, de quem estava com a rotina de exercício, de academia e tudo mais. Mas a gente ganhou algumas coisas, a oportunidade de ficar mais tempo e cuidar da gente mesmo. Então, tudo que a gente não usa para de funcionar. Então, o corpo é assim, se o carro você deixar na garagem e não der uma ligadinha nele ali, ele vai parar de funcionar, mesmo tendo combustível. Nosso corpo, ele funciona da mesma maneira. Então, é dor, coluna que trava, perda de mobilidade. E isso não é só uma questão de idade. Isso vai acontecer se a criança não fizer o exercício, não se movimentar, ela vai ter problemas de dor nas costas, vai cansar mais, vai perder o condicionamento. O que a gente pode fazer com pouco espaço e coisas simples, coisas simples. Uma corda, comprei até uma corda. Eu tô cheia de equipamento aqui. Eu mesma me cobro, porque não é porque... Pra mim, acho que é pior ainda. Não tem aquele negócio do pecador, só é pecador que ele conhece, né? Que ele sabe que ele tá pecando. Eu sou dessas. Eu conheço, eu sei de tudo e eu me cobro mais ainda. Eu fico com mais dor no coração, mais remorso se eu não tô fazendo. Hoje eu tô com corda, tenho peso, tenho cama elástica. Tô com a bicicleta da academia para gravar as aulas. Eu ganhei uma bicicleta para dar um rolê na rua, mesmo com máscara, seguir todos os cuidados para levar a criançada. Então, assim, dar uma voltinha de bicicleta, ficar em casa, fazer um belo de um alongamento. A gente está tendo aulas excelentes pelo Instagram, né? E eu acho assim, mas sacanagem, mas isso não é para mim. Eu acho que não.
A gente, não posso fazer porque como que o cara lá tá passando o vídeo, eu vou fazer? Gente, todas as pessoas, né, a maioria das pessoas faz algum movimento no dia a dia antes da pandemia. Fazia, andava, não andava, faz serviço em casa, às vezes as coisas que você faz em casa. Então, assim, procurar movimentar o seu corpo nas maiores amplitudes possíveis, mudar um pouco as posições, fortalecer o core, que é esse centro do corpo. Pode ser com abdominal, posturas de yoga. Então, assim, não precisa ser coisas cansativas e nem... Não estou falando de melhorar o shape, tá? Não estou falando nem de emagrecer. Estou falando para movimentar, para não evitar ter dor mesmo. Então, alongamento simples, puxar o braço, fazer isso ao longo do dia, não precisa nem ter um momento específico, incorporar isso. Eu acho que, assim, é uma bela maneira da gente estimular o corpo. E outra, quando a gente faz exercício, e se puder fazer exercício aeróbico, pedalar, correr, pular corda, fazer burpee, você saltar, agachar, pôr a mão no chão, jogar o pé para trás e subir. Enfim, a internet está aí, ela ajuda a gente e é só a gente tentar fazer. Não podemos fazer loucuras. Quem nunca fez nada, já começar fazendo um exercício intenso. Então, respeitar o seu condicionamento físico, né? E respeitar os seus limites e aos pouquinhos ir nos superando. Mas assim, o importante é se mexer. Mexa-se, 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 mexa-se. É isso aí. Tá? E que nem eu estou fazendo a academia, eu faço. Esses dias eu não tenho ido, né? Por conta de estar fazendo curso, tudo. Mas eu procuro, né, estar fazendo na sala do meu serviço, alongando o braço, esticando para cima, lá e para cá, também. E a gente tem diversas, como a professora Elisângela falou, diversas formas, né, que a gente tá fazendo. Porque eu não tenho todos os equipamentos em casa. Não precisa ter todos os equipamentos em casa. Se você tiver uma corda, você pula a corda. Se você não tiver, corre dentro de casa. Pula no lugar. Tá correndo. Mas Abaixando. Abaixando o braço, que nem no seu caso, às vezes pelo impacto, tal, não dá para pular. Se você flexionar o tronco e levantar na cadeira, já é um exercício. Acelerou um pouquinho a sua frequência cardíaca, já é um exercício aeróbio. Então, as pessoas, para poder saber o que pode, o que não pode, vai ter que ir se descobrindo mesmo e testando. E lógico, entendendo cada vez mais o seu corpo. Porque a única pessoa que pode conhecer, a pessoa que mais conhece o seu corpo não é o médico, não é o companheiro, não é o pai, não é a mãe, é você mesmo. Então tem que ter esse conhecimento, saber o que está mexendo. Esticou, nossa, esticou aqui. Então esticou, tá bom. Esticou, doeu, então para. Sentir que o limite da dor, que não pode forçar, mas não sentir uma dor aguda, é por aí, vai se descobrindo. E qualquer coisa também, quem quiser, né? Eu sei que teve muitos alunos que estavam aí, pessoas da página que curtem aí a ONG, a página da ONG, os seus amigos e tal. Quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar no particular, no Instagram, eu converso, passo algumas dicas ou indico. Às vezes tem muita... Eu não estou fazendo, não me atrevi a fazer lives ainda, mas logo eu quero fazer para os meus alunos. A gente estava nessa vai, não vai, não faz. Eu acho que também tem muita gente boa fazendo. Eu não quero também... não precisa ser eu fazendo, tem muita gente boa. Então, se às vezes eu tenho um contato de alguém que está transmitindo o que está fazendo, a pessoa quer treinar em casa, não quer. Eu sei que está difícil esse momento da pandemia, as academias estão fechadas, ou estão atendendo com restrições, né? Com outras maneiras de atendimento. Você também, posso indicar, a internet está aí, gente, aproveitem tudo que tem de melhor, né? Tudo que tem disponível e mexam-se. E bebam bastante água também.
Isso ajuda bastante também, né? Eu vi você já bebeu vários copos, eu nem trouxe aqui pra mim, já tá com a boca seca. Ai, Falar, que papo cara. gostoso, que conversa gostosa. Eu acho que isso ajudou bastante gente, né? A gente passar um pouquinho dessa nossa experiência como aluna e professora, né? Para quem está nos assistindo, porque é isso que a gente tem que passar, né? Para quem tem muita gente precisando desse novo olhar, desse novo mundo de conhecimento, de histórias, né? Então, quando eu me propus a fazer, eu peguei e falei assim: eu acho que vou chamar a professora Elisângela, né? Para a gente contar um pouquinho da nossa história como aluna e como professora para outras pessoas, né? Que venham nos assistir, porque isso é interessante, né? Não só para a gente que vivenciou essa história, mas para todos, né? E eu acho que isso é muito importante. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo. O nosso tempo já está acabando, mas foi muito gostoso esse papo com você, professora Elisângela. Eu ainda te Ai, chamo de obrigada. professora porque foi uma pessoa incrível para mim. A gente tem contato até hoje. Eu penso assim que tem muitos alunos que perderam totalmente o contato com os professores, mas eu até hoje ainda tenho a oportunidade de ter contato com vários professores, ou até mesmo quando eu encontro na rua, converso, pergunto se está tudo bem, conto o que aconteceu depois que eu saí da escola até hoje, a minha história de vida, ela continua. Eu falo que a minha história é um livro aberto. E é muito gostoso passar esse conhecimento, e acho que é isso que eu venho fazendo para a humanidade, é isso que eu quero fazer daqui para frente, é passar o meu conhecimento para ajudar outras vidas, outras pessoas, né? E é isso que é muito importante para a gente, tá? Fazendo para a humanidade ser melhor a cada dia, né? E é isso. A Andrea falou uma coisa, é verdade, né? A gente agora tem que aprender a fazer o uso consciente da tecnologia, que ela está aí para nos ajudar Sim. e esses momentos assim que a gente está fazendo esse bate-papo, tira um pouco esse peso desse Uhum. né? Que tudo está acontecendo tanta coisa, a gente fica atrelado às vezes às coisas que não são tão legais, não que elas não sejam importantes, a gente tem que saber, mas a gente vê que também tem um lado bom e que a gente pode construir coisas legais e ter conversa bacana e interagir bem. Adorei, fiquei muito contente com a participação de todos aí que entraram, deram oi, comentaram, fiquei super feliz e ainda mais de estar aqui com você, que é, nossa, meu aluno. Você pode me chamar de professora a vida inteira, que eu tenho o maior orgulho de ter sido sua professora e de você ter minha aluna, tá? Muito obrigada, tá, por ter aceitado o meu convite em nome da ONG, né? Creio eu que daqui para frente vou estar aí fazendo várias lives e passando o meu conhecimento, a minha história para outras pessoas, né? E para o pessoal que segue a ONG, muito obrigado por ter participado. Para os alunos, as pessoas que conhecem a professora Elisângela também, muito obrigado, tá? Um beijão para cada um de vocês, tá bom? Tchau!